Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O corpo humano é um objeto de estudo fantástico e, ao longo da história humana, este foi um assunto misterioso e incompreendido. Hoje, grande parte desses mistérios já foram solucionados graças ao avanço das ciências e da medicina, mas ainda existem questões que a medicina não consegue solucionar, principalmente sobre o cérebro humano. Uma parte do nosso cérebro vem chamando a atenção não apenas de médicos e cientistas, mas também de filósofos e até mesmo estudiosos do oculto e da espiritualidade. Trata-se da glândula pineal, uma glândula endócrina menor do que uma azeitona, mas com funções que fazem toda a diferença em nossas vidas. No vídeo de hoje, você vai conhecer mais sobre essa parte tão fundamental do nosso corpo e os seus papéis fisiológico e, para alguns, espirituais. Bem, primeiramente vamos voltar às aulas de biologia e entender o que são glândulas. Lembra aí? Vou te dar uma dica. Glândulas são estruturas biológicas que possuem a função de produzir e liberar certas substâncias. Existem 3 tipos de glândulas em nosso corpo: as endócrinas, as exócrinas e as mistas. Cada uma recebe sua classificação baseada na forma como libera e como são essas substâncias químicas. Glândulas endócrinas têm a função de produzir e liberar substâncias químicas chamadas de hormônios, que servem como espécie de mensageiros que têm o objetivo de controlar e coordenar certas atividades do corpo. Essas glândulas liberam os hormônios diretamente na corrente sanguínea e compõem o chamado sistema endócrino. Esse sistema tem a função importantíssima de gerir a atividade das células em todo o organismo. Esse sistema faz isso por meio da regulação das funções celular e orgânica e pela manutenção interna do corpo durante toda a vida. Aqui vão alguns exemplos de glândulas endócrinas que você deve conhecer: hipotálamo, hipófise e tireoide. Agora, as glândulas exócrinas são responsáveis por produzir substâncias que são secretadas através de dutos e podem ser expelidas para fora do corpo. Vamos para alguns exemplos. Glândulas mamárias, que produzem o leite materno, as glândulas sudoríparas, que produzem o suor a fim de regular a temperatura do corpo. Há também as glândulas salivares, que produzem a saliva em nossas bocas, com a finalidade de ajudar na digestão dos alimentos e além de outras funções. E por fim temos as glândulas mistas, que, como você bem deve ter pensado, fazem os 2 processos. Um exemplo de um órgão que faz ambos os processos é o pâncreas. Na parte exócrina, o pâncreas é responsável por produzir o suco pancreático, uma substância que ajuda no processo da digestão. Essa substância é excretada através do duto pancreático e lançada no duodeno, a primeira parte do intestino delgado. A parte endócrina desse órgão atua na produção de alguns hormônios, como a insulina, o glucagon e a somatostatina, que são liberados diretamente na corrente sanguínea. Bom, agora que você entendeu um pouco sobre o que são as glândulas e quais os seus papéis nos nossos corpos, podemos nos aprofundar um pouco mais na misteriosa glândula pineal. Diferentemente da maioria das outras glândulas, a pineal foi descoberta e catalogada muito recentemente, apenas na década de 1950, e de lá para cá, nem todos os estudiosos tiveram suas dúvidas e questionamentos sanados a respeito dessa misteriosa estrutura. A glândula pineal é classificada como endócrina, ou seja, produz hormônios liberados diretamente na corrente sanguínea para regular diversas funções do corpo. Ela possui esse nome curioso por causa do seu formato, que lembra o de uma pinha. O seu tamanho é minúsculo, entre 5 e 9 milímetros de diâmetro, e mesmo assim, tão pequena, recebe um fluxo intenso de sangue. Ela fica localizada bem no meio do cérebro humano, ficando mais ou menos entre as nossas sobrancelhas. E conta disso, e por causa da sua característica de reagir aos estímulos luminosos, recebeu o apelido de terceiro olho em várias tradições esotéricas. Bom, vamos nos aprofundar neste misticismo
posteriormente. Agora, é importante entender a importância dessa glândula para o nosso corpo de acordo com a biologia. 2 hormônios importantes são produzidos pela pineal, a melatonina e a serotonina. A melatonina é conhecida popularmente como o hormônio do sono, ou mesmo o hormônio do escuro, e tem a função de regular o ritmo biológico do corpo. Para entender melhor esse processo, é importante compreender um tópico que está diretamente relacionado à regulação desse ritmo. Se trata do ciclo circadiano. O ciclo ou ritmo circadiano responde o porquê de termos fome justamente perto da hora do almoço e sono após o anoitecer. O nome popular para todo esse conceito é o de relógio biológico. Esse mecanismo biológico não é exclusivo nosso, seres humanos, mas está presente em todos os seres vivos. Imagine que se trata de um cronograma que se repete e se regula cada mais ou menos 24 horas. Russell Foster, professor de neurociência circadiana da Universidade de Oxford, explicou melhor todo esse processo para a BBC Rádio 4. Segundo ele, essencialmente é a representação biológica interna de um dia. O professor continua dizendo que ele oferece uma estrutura temporal para a nossa biologia funcionar efetivamente. Nós temos que entregar a substância certa, nas concentrações certas, para os órgãos certos, na hora certa do dia. Esse é o nosso relógio biológico, nosso sistema circadiano, que nos permite essa organização temporal, essa estrutura temporal maravilhosa. Esse processo é fundamental para nós, seres humanos. Ele nos fornece a energia, a disposição, a vontade corretas e ideais para cada atividade ao longo do dia. Esse tal relógio biológico atua no ritmo de todos os aspectos do nosso corpo. Olha só, temperatura corporal, pressão arterial, níveis de liberação dos hormônios, produção de urina, frequência cardíaca e muitos outros aspectos. Bem, vamos entender isso melhor na prática. Existem 2 hormônios ligados à fome. A leptina, que é a responsável por proporcionar a sensação de estar saciado, e a grelina, responsável por abrir o nosso apetite. Imagine que seus níveis de grelina estivessem muito altos, perto das 11 até a meia-noite. Aquela sensação de fominha ali, o apetite, certamente iria te atrapalhar a dormir, certo? Agora imagine o contrário. Se os seus níveis de melatonina aumentassem muito durante o almoço, você teria dificuldades para comer de tanto sono que sentiria. Graças ao nosso relógio biológico, o ritmo circadiano, isso não acontece. O ponto onde a nossa leptina, o hormônio do saciamento, é mais elevado justamente durante a noite, mais especificamente perto das 2 horas da manhã, justamente para evitar que a fome te acorde e interrompa o seu sono. A mesma coisa acontece perto do meio-dia. Nesse momento, a sua leptina está baixíssima, justamente para te estimular a se alimentar. É, sem dúvida, fascinante, né? Uma máquina incrível, muito bem criada, muito bem pensada. Você prestou bem atenção no ciclo circadiano? O relógio biológico tem a duração de aproximadamente 24 horas, e não exatamente. Veja bem, a variação pode mudar de acordo com a pessoa, mas imagine que o seu ciclo dura 24 horas e 10 minutos. Muito bem, com o passar dos dias, esses 10 minutos vão se acumulando, tornando 1 hora, 2 ou até mais. Então, logo mais você estaria almoçando no início da noite e indo dormir quando o sol estivesse nascendo. Mas isso não acontece, porque o corpo tem um método para regular os ponteiros desse relógio, deixando o relógio biológico interno parelho com as suas atividades e afazeres diários. A forma que o corpo tem de entender e sincronizar o seu ciclo interno com a rotação da Terra vem através da luz, o ciclo natural de dia e noite, especificamente claro e escuro. É aí que entra a glândula pineal. Essa estrutura consegue reagir ao nível de luz que os nossos olhos conseguem captar, auxiliando para que tudo saia como deve ser. Basicamente, quando estamos na luz, estamos em estado de alerta. Quando estamos no escuro, tendemos a entrar no estado de descanso. Ponto importante a se entender aqui é que todo esse processo não acontece de forma isolada. Você pode ter pensado ao longo da explicação que existem pessoas, podendo até ser você, que dormem durante o dia ou ficam mais alertas durante a noite. Os fatores que o levam a dormir de fato não são simplesmente colocados como nível de luz ou mesmo hora do dia. O sono, na verdade, é regulado a partir
desse e de um outro processo tão importante quanto. Esse segundo processo está relacionado ao acúmulo de substâncias que induzem o sono, que não estão limitadas apenas à melatonina. Um outro hormônio que temos que ressaltar e lembrar aqui é a adenosina, que está relacionada diretamente à quantidade de tempo que ficamos acordados. Ou seja, quanto mais tempo estamos acordados, mais adenosina é produzida. Por consequência, sentimos mais sono. Outro fator muito importante também é a qualidade do sono. Esse é um fator extremamente importante para a nossa saúde como um todo. Toda a nossa rotina pode ser severamente afetada se não estamos dormindo bem, ou mesmo o suficiente. Dormir mal desencadeia muitos problemas. Podemos estar mais suscetíveis ao estresse, a problemas neurológicos. Ficamos menos alertas, aumentando a chance de nos envolvermos em acidentes. Estamos mais propensos a ficarmos doentes e a lista, infelizmente, só cresce. Quando o nosso relógio biológico sai da sincronia com o ambiente em que estamos, dormir mal pode ser uma consequência. Um exemplo bem comum disso é quando estamos em alguma viagem, seja ela para trabalho ou lazer, para algum lugar onde o fuso horário é diferente de onde estávamos. Vamos seguir esse exemplo. Imagine que você está se preparando para uma viagem de férias, ok? Você e a sua família vão visitar, por exemplo, a cidade de Tóquio, no Japão. Muito bem. O seu voo está marcado para sair de São Paulo às 6 da manhã e a viagem deve durar mais ou menos umas 27 horas devido às conexões que se deve fazer. Afinal, não existem voos diretos entre essas duas cidades. Já que você saiu às 6 horas da manhã de hoje, é certo que deve chegar no Japão por volta das 9 horas do dia seguinte. Contudo, existe um problema: o fuso horário. O Japão está com 12 horas à frente do Brasil no fuso horário mundial. Então, você chegaria em Tóquio por volta das 9 da noite, não 9 da manhã. Confuso, né? O seu relógio biológico certamente ficaria maluco. Ele está preparado para conduzir todos os seus processos e ajudar na sua rotina como se estivesse na metade da manhã. Mas o horário indica que você estaria, na verdade, perto da hora de dormir? Como assim? Pois é, essa é a tal síndrome de jet lag, um distúrbio temporário bastante frequente que é justamente a desincronização desses dois relógios, o interno e o externo. Esse processo, até o corpo conseguir se ajustar ao novo horário, se desencadearia alguns contratempos. Fadiga e falta de concentração seriam os principais. Para resolver esse problema é necessário um certo tempo de adaptação para que o seu corpo se regule bem ao novo ambiente. Para ajudar nesse processo, algumas pessoas fazem uso de suplementos de melatonina para ajudar no processo do sono. Contudo, é importante ressaltar que a automedicação e a compra de remédios sem receita podem ser a fórmula perfeita para um desastre. Em vez de te ajudar a se adaptar à nova rotina, esses comprimidos podem causar um dano grande em sua rotina e saúde do sono, então tome muito cuidado com isso. Esse é um caso extremo, mas existem situações mais rotineiras que podem ter efeitos semelhantes dadas as devidas proporções. Por exemplo, trabalhadores de turnos noturnos passam por problemas similares. Muitas vezes, os seus relógios biológicos têm que ficar invertidos em relação ao ambiente que estão, e por mais que estejam se acostumando com essa rotina, a longo prazo, toda essa situação pode cobrar da sua saúde. Eles estão várias vezes por semana substituindo o dia pela noite, a luz natural pela artificial, que por mais que possa contribuir para o estado de alerta, passa a confundir o sistema do ritmo circadiano. E, além disso, prejudica a produção da própria melatonina produzida pela glândula pineal, que não tem um papel exclusivamente na regulação e na vontade de dormir. Esse hormônio noturno é também um antioxidante, neuroprotetor, modulador do sistema imunológico e oncostático, já que controla o desenvolvimento de tumores. O perigo desse tipo de trabalho está relacionado até na incidência de câncer. De acordo com a Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer, os turnos noturnos de trabalho são classificados como provavelmente cancerígenos para os humanos. Um exemplo disso é que existem vários estudos que apontam para uma maior incidência de câncer de mama em mulheres que trabalham em turnos rotativos por longos períodos de tempo. Ainda vale ressaltar
que existem problemas até mesmo no consumo de telas durante os períodos noturnos. A exposição ao seu celular, por exemplo, pode prejudicar o seu sono. Você já cansou de saber disso, embora a maioria não pratique. Ainda existe toda uma discussão sobre essa pequenina parte do nosso corpo em relação à espiritualidade e ao esoterismo. A glândula pineal também é associada ao conceito de terceiro olho, pois reage e tem o seu funcionamento totalmente ligado à luz e está posicionada bem entre as nossas sobrancelhas. O conceito aqui é bem interessante, eu chamo a sua atenção. Em algumas tradições esotéricas e filosóficas, acredita-se que a glândula pineal seja o centro da intuição e da conexão espiritual. Alguns estudiosos dessa área associam também ao termo olho da mente, ou terceiro olho, terceira visão, estando então associada com a percepção além dos sentidos físicos. Esse conceito talvez entre em contato com toda a explicação que vimos aqui sobre a percepção e regulação do nosso corpo em relação ao ambiente. Que curioso, né? Existe uma explicação para esse termo vindo da yoga, uma prática ancestral que combina técnicas físicas, mentais e espirituais para promover o equilíbrio e bem-estar integral do ser humano. A yoga tem as suas raízes na Índia há milhares de anos, tendo origem no hinduísmo e budismo. Contudo, hoje a yoga é também encontrada em forma de exercícios e promoção do bem-estar e da saúde, embora em muitos lugares ela já esteja bem distante das origens espirituais e religiosas que tiveram no passado. Pois bem, na yoga existe o conceito de chakra, que seriam centros de energia espalhados por todo o nosso corpo, segundo a tradição da espiritualidade dessa prática. Um desses chakras é o chamado Ajna Chakra, ou terceiro olho. Esse ponto de chakra está localizado junto à descrição de onde fica a glândula pineal, bem no meio das sobrancelhas. De acordo com as tradições e vertentes que levam a yoga para um lado mais espiritual, o terceiro olho estaria fundamentalmente relacionado à intuição. Segundo as tradições, o desequilíbrio desse chakra em particular levaria a uma série de problemas, como confusão, intelectualização, paranoia, manipulação, acreditar somente no que pode ser visto ou ficar preso em fantasias e ilusões, se tornar cético. Agora, o equilíbrio estaria relacionado a diversos pontos como a neutralidade, o foco, a visualização criativa, projeção, sensibilidade e experiências além do tempo e espaço e percepção expandida. Nos aprofundar em todos esses conceitos, tanto ciência quanto tradições espirituais, pode ser fascinante, mas pode também gerar confusões, afinal, todo esse lado espiritual e místico, por ir contra a fé, o seu ceticismo, há uma série de conflitos aqui. O importante é que essa glândula exerce um papel extremamente importante em nossas vidas e todos esses processos que comentamos são fundamentais para a nossa saúde. Tendo isso em mente, como anda o seu sono? A sua rotina pode não estar contribuindo para a sua saúde. Fique alerta quanto a isso. A World Sleep Society, a Sociedade Mundial do Sono, forneceu 10 dicas valiosas para ajudar na higiene do sono. Vamos conferi-las? Pois isso pode ser importante para você melhorar o seu sono, sua saúde como um todo e também identificar problemas que você possa estar cometendo. A primeira dica diz respeito a um horário regular para dormir e acordar. Ficar acordado até tarde, muitas vezes por semana, e ter uma rotina de sono irregular pode prejudicar severamente o seu relógio biológico, tornando-se mais suscetível a doenças físicas ou psicológicas. A segunda dica é sobre sonecas. Se você estiver cansado durante o dia, permita-se tirar uma sonequinha, com cuidado com o tempo. Essa soneca ali não deve exceder uns 45 minutos. Mais do que isso, pode começar a afetar o seu sono durante o dia, fazendo com que fique ainda mais cansado. A terceira dica fala que é necessário se adaptar a um estilo de vida mais saudável em relação ao uso de certas substâncias. Especialistas em sono concordam que você deve evitar consumo excessivo de álcool e o uso de tabaco pelo menos 4 horas antes de dormir. Essa dica tem total relação com a próxima, que fala exclusivamente sobre o consumo de cafeína. A Sociedade Mundial do Sono orienta que é preciso colocar um horário limite para o consumo dessa substância.
A sugestão é que você pare de consumir cafeína até 6 horas antes de dormir. Lembrando que a cafeína não está apenas no café, mas também em chás, refrigerantes, certos remédios e até mesmo em doces, como alguns chocolates. A quinta dica fala sobre o que comer antes de dormir. Um lanchinho é aceitável, mas é preciso evitar alimentos pesados, açucarados ou apimentados até 4 horas antes de dormir. A sexta dica fala sobre exercícios físicos, que são muito recomendados e ajudam no sono. Porém, existe uma ressalva, que é o consenso entre os especialistas. É preciso evitar exercícios perto do seu horário de dormir. Agora, na sétima dica, fala sobre as suas cobertas e roupas de cama. Se o que você usa para dormir mais te atrapalha, te deixa suado, está velho ou desgastado, talvez seja melhor trocar por algo mais novo e confortável. A oitava dica fala sobre a temperatura. O melhor a ser feito é dormir num ambiente um pouco mais frio. Caso você tenha um ar-condicionado no seu quarto, coloque alguns graus mais baixo para te ajudar a dormir. Caso contrário, abra janelas ou faça uso de um bom ventilador. A penúltima dica fala sobre quão fundamental é cortar a maior parte dos ruídos e luzes. Um problema que pode acabar te prejudicando, por exemplo, é dormir em frente à TV. Por fim, a 10ª e última dica é muito interessante. Faça que sua cama seja exclusivamente para dormir ou para passar um tempo com seu parceiro ou parceira. Isso é muito importante para que o seu cérebro entenda que a sua cama é um lugar de alívio e descanso. Muitas pessoas que trabalham de casa podem cair na armadilha de trabalhar deitadas, com seus notebooks ou celulares na cama. Tome muito cuidado com isso. Continue informado e atento. Cuide do seu sono, da sua saúde, com certeza vai agradecer. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.